Fala, patrão! Fala, patroa! Como construir uma rotina que não vai te engolir? E sobre isso a gente tem bastante propriedade. A gente sabe bem como que é isso, porque na hora da rotina, da correria, o sistema toca, o caixa não fecha, fura o pneu do motoboy, vira uma bagunça e você tem que se virar nos 30. E a única coisa que não sobra para fazer aí é gestão. Mas nem tudo está perdido. Se a gente falar para você que é possível fazer isso de uma forma eficaz. Então, roda a vinheta. Começando mais um episódio do Delivery 360, o podcast que vai dar uma visão panorâmica do seu negócio. E é um oferecimento da Multipedidos, parceiraça aí de sistemas de gestão e ajuda a fazer você ganhar mais dinheiro. Aproveita e segue aí, @Multipedidos, já vamos fazer o merchan já logo no começo já, né? Segue a gente no Spotify, no YouTube... Clica lá no sininho, no Instagram, em todas as redes aí, fica conectado com a gente, hein? Então nós vamos começar hoje a falar de uma coisa que eu amo. A gente falar sobre produtividade e rotinas que não vão te engolir. Exatamente. O que nós podemos falar para aquele dono de delivery, dona de delivery, que deixa ser engolida pela rotina? Inicialmente, precisamos entender que existe um problema, né? E a gente precisa entender que esse problema precisa ser arrumado, porque não é comum sobrecarregar tanto uma pessoa num negócio, né? Principalmente o dono. Cara, o dono querer fazer tudo. Não, isso não é comum. Isso já é centralizar demais. É muito comum a gente ver donos de delivery centralizadores, né? Tem medo de soltar a mão, né? É comum, mas não é normal. Não pode ser normal. Exatamente. E é isso que a gente tem que diagnosticar agora para a gente ver como que você faz para descentralizar as tuas tarefas. Você fica só apagando incêndio? Tem essa síndrome, né? É o que mais tem, né? O cara é eletricista, o cara é bombeiro, o cara é encanador, o cara é motoboy, o cara é chapeiro, atendente, faz tudo um pouco. É verdade. A gente era assim também, né? Um tempo a gente foi assim, lá no começo ainda, quando a gente não tinha muito conhecimento de causa, né? A gente foi assim. Então a gente fala com bastante propriedade, gente. A gente entende o momento, mas a gente entende que não precisa ficar nesse momento, que tem um lugar para ir, para poder sair dessa loucura toda. Porque isso o que ocasiona, né? Rotatividade, porque você não dá clareza para os seus funcionários, então eles acabam não se sentindo pertencentes, né? Não se sentindo parte do todo. Então tem uma alta rotatividade, erros muito frequentes. E aí ninguém manda em ninguém. Não tem ninguém para direcionar e aí acaba indo todo o teu trabalho. Aí a gente ouve muitos donos de delivery falarem, né? Nós nadamos e morremos na praia. Isso influencia até inclusive em casa, né? Quantos donos de delivery a gente vê aí que não tem já problemas em casa, problema com a esposa, com o esposo, com os filhos, porque chega estressado, problema da rotina, né? Porque às vezes tem que ficar até 2 horas da manhã fechando o caixa que não bateu, arrumando as coisas que ficou uma bagunça, e depois no outro dia não consegue acordar, vai até 2, 3 horas da tarde, né? Vira uma bola de neve. Vira um inferno a vida, né? Esses são as consequências invisíveis que a gente não para perceber. Às vezes o pessoal sempre acha muito que eu não estou ganhando dinheiro. Isso aí é o menor dos problemas, porque você perder a sua sanidade mental, você perder a sua família, você perder anos da sua vida numa rotina caótica, esse sim é uma perda efetiva, né? Com certeza. A desestabilização emocional acarreta a tantas outras coisas, inclusive a perda financeira, né? Então você vai, mas vou perder dinheiro. Vai perder dinheiro se você não estiver equilibrado emocionalmente. Então precisa cuidar dessa parte, porque as outras coisas são complemento, né? A gente consegue conquistar os nossos objetivos a partir de como a gente está naquele momento. Está se sentindo, a gente está se desenvolvendo. Então é aí que a gente alcança realmente os verdadeiros objetivos que nós temos. Já ouviu falar? Gente, eu gosto muito de materiais, de conteúdos que falam sobre organização de casa. E geralmente o pessoal fala que a casa é reflexo de como você está por dentro. Então, se você vive num ambiente caótico, é porque por dentro você está caótico. E aí, levando para o nosso contexto do delivery, às vezes a gente acha que o cliente não sente. O cliente sabe quando um estabelecimento ele não é bem, não tem uma boa gestão, mesmo que ele não saiba explicar.
Ele sabe que tem alguma coisa errada. Porque às vezes o pedido demora, porque às vezes veio com a embalagem errada, ou veio com um erro no pedido, ou é um garçom ou uma atendente que não é muito educado na hora de tirar o pedido, não dá um sorriso. O cliente, ele sabe que ali tem um problema. E o problema é de gestão. É verdade. Eu vejo que assim, isso tudo começa lá pelo básico. Eu tenho um sonho de abrir um negócio e eu sei do produto. Vamos supor, eu fui pizzaiolo por 10 anos. Eu fui chapeiro por 30 anos. Estou cansado de trabalhar para os outros. É a mesma história que a gente ouve sempre. Quero abrir meu próprio negócio porque estou cansado de trabalhar para os outros, aquela coisa toda. E aí junta um dinheirinho ali, né? Dá uma entrada nos equipamentos, parcela outros, financia outros. E aí, cara... como que faz, né? Agora eu tenho que fazer dinheiro. E aí o pensamento, como que eu faço dinheiro agora? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, então eu vou para a cozinha e fico naquele ciclo, né? Depois eu não consigo mais sair da cozinha, estou trabalhando, daqui a pouco estou trabalhando 12, 14, 16 horas por dia e não consigo sair dessa loucura, né? Sim. E a gente vê que esse é a questão que a gente percebe sobre empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. Na pandemia nós vimos muito isso, né? A pessoa perdeu o emprego, começou a fazer um bolinho de pote, uma pizza em casa, ou um hambúrguer em casa mesmo, e aí o negócio começou a virar, só que sem nenhuma pretensão de um crescimento. Era só uma renda extra para segurar ali na época da pandemia. E muitos desses estabelecimentos que você hoje conversa e percebe que as pessoas estão atoladas nos afazeres, veio de um empreendedorismo por necessidade, não por oportunidade. Porque quando a pessoa vem pela oportunidade, ela entende o mercado, ela vai fazer uma pesquisa, ela vai saber o que é melhor ela produzir, o que é melhor, como que ela vai fazer para contratar um funcionário. Então, a gente vê que as pessoas vão mais planejadas. Agora, na necessidade, não. A água bateu, vamos saltar. Né? E, por isso, acontece essa falta de gestão. E a gente, hoje, veio trazer esse ponto para você, porque talvez seja o seu caso. Sabe aquela luz no fim do túnel que você não está vendo? Ou, de repente, você tem um estabelecimento e isso a gente vê muito aqui dentro da Multipedidos, né? Tem um estabelecimento que já vendeu bem, que já teve um bom faturamento e hoje caiu as vendas e você não sabe o porquê. Eu só que tenho uma coisa para te falar. Não foi uma coisa só. Com certeza foram pequenas coisas que foram acontecendo no decorrer do tempo que você, por estar no operacional, não parou para olhar com carinho, para acertar, ajustar aquele gap que estava tendo. E aí as coisas foram degringolando. E aí virou uma bola de neve, né? E aí, às vezes, o nosso cliente vem para a gente aqui no CS e quer uma fórmula mágica. Uhum. Né? Como que eu faço? Eu preciso faturar mais e tem que ser nessa semana. Não existe fórmula mágica. Se fosse fácil assim, né? Teria um monte de delivery, né? Já tinha aberto um monte, mas... Não tem uma fórmula mágica. Você precisa entender que pequenas ações vão gerar o faturamento que você espera. Mas tem que olhar com muito carinho para todas as frentes. Por isso que na primeira temporada... No segundo episódio, tem lá um diagnóstico para você fazer, uma ferramenta que eu elaborei para você entender e ter clareza de como está hoje o seu estabelecimento, para você poder tomar, então, iniciativas para retomar o faturamento que você tinha antes ou, de repente, alcançar o faturamento que você quer. Recomendo voltar lá e caprichar aí para poder fazer tem que fazer a ferramenta, né, gente? E não é fazer só o olhar. diagnóstico lá. É bem, bem legal. Verdade. Mas uma coisa que eu vejo também que o delivery, ele precisa, né, o comerciante, ele precisa entender que o nosso negócio, quando a gente abre, precisa de uma rotina também. Não é só fazer uma comida boa e deu. A gente precisa estabelecer uma rotina, né? A gente sempre fala assim que o CNPJ é como se fosse uma pessoa também, né? Eu falo muito isso sobre quando eu vou falar da parte financeira, né? Então, tipo assim, a empresa, ela é uma pessoa também, ela precisa do salário dela também, ou seja, precisa do caixa dela, né? Precisa tirar. E da mesma forma a gente
para organizar o nosso dia, a gente precisa de uma rotina, a empresa também precisa de uma rotina. Então, a gente precisa casar isso, né? Uma rotina bem elaborada para a gente conseguir colocar as coisas tudo dentro do teu devido lugar. O problema é que as pessoas falam assim, não gosto de ter rotina. Cara, você tem rotina. Independente se é uma rotina boa ou uma rotina ruim. Às vezes tem pessoas que têm a rotina de chegar atrasado todos os dias no estabelecimento. Aí chega lá... Tu tem que não gostar de ter um dia merda. Perdão da palavra. Mas isso que você não tem que gostar. Agora, rotina é para organizar, né? Quantas pessoas a gente não conhece? Às vezes você conhece aí um amigo teu que é aquele cara assim, politicamente correto, que ele é tudo certinho, sabe? Ele acorda no horário certo, 6 horas da manhã acorda, 7 horas vai tomar café, 7h30, 8 horas, 10 horas, meio-dia, tem tudo horário programado. E quando você vai olhar, o cara todo regrado. O cara não tem problema financeiro, não tem problema com outra coisa. Pra gente é um estresse na vida do cara, assim, viver sempre em regrado. Só que é boa, fica tudo redondinho. Claro que a gente não precisa tão tem no previsibilidade, extremo. né? Claro que a gente não precisa ir tanto no extremo, né? Mas precisa de uma rotina para a gente saber realmente. Acordei, sei o que eu vou fazer durante o dia, eu sei as minhas atividades, eu sei o que o meu negócio precisa, o que a gente vai fazer hoje, o que a gente vai fazer amanhã. Estipular realmente, né, a rotina diária. Nós fizemos isso quando nós tínhamos o nosso comércio e ajudou muito. Primeiro, nós acordamos quem faria o quê. Então, eu tinha as minhas atribuições, ele tinha as dele. E quando a gente definiu quem fazia o quê, a gente também estipulou algumas rotinas. Então, o Isaac, ele sempre fazia a lista de compras para terça-feira, porque a gente folgava na segunda, e talvez você que está assistindo faça assim também, né? Segunda-feira é dia de folga. Então, no domingo à noite, ele ia lá com a listinha, entrava no estoque, via tudo que estava faltando, ia olhar os freezers, tarará, fazia toda a lista. Segunda-feira era folga, mas na terça de manhã, o que você fazia? Terça de manhã já começava a entrar em contato com os fornecedores, já para poder fazer as cotações. Não, terça de manhã? Não. Na terça de manhã que você Na terça de manhã, isso. Sim. Já para sair para fazer compra, fazer os pagamentos da semana. E aí ele fazia já na terça-feira a compra que dava até para sexta, né? Porque Na verdade, pegava... eu fazia a compra para até domingo. Sim, mas aí Só tinha que na alguns... sexta-feira eu reforçava. Reforçava. Via algumas... lá, né, o que tinha, se precisava de mais alguma coisa, aí reforçava. Tinha as verduras, aquelas coisas que são... Isso é uma coisa legal da rotina, porque assim, desde aquela época até hoje, eu faço parte de um grupo de donos de pizzarias, né, aqui da região. Entre vários outros, né, que eu estou. E eu vejo que é muito comum, assim, na época, até a Fábio lembra, tinha a época que eu estava entediado, né, porque a gente sempre fala assim, o delivery é muito puxado, trabalha demais, né, mas a rotina e a organização bem feita, ela é tão interessante que teve épocas que eu fiquei entediado. Por quê? Eu via lá no grupo a galera, hoje estou no mercado, eu tenho que ir na padaria, tenho que ir no mercado, tenho que ir na verdureira. Todos os dias saindo para comprar alguma coisa naquela correria e carrega fardo de trigo para lá e refrigerante para cá, é uma loucura e realmente fica corrido. E eu falava, caramba, bicho, eu faço compra uma vez por semana só. Eu vou no mercado, faço minha compra, ainda é uma compra otimizada no carrinho, porque a maioria das coisas eu comprei já do fornecedor. Muitos eu já pedia na segunda, eu só mandava o WhatsApp, quero isso, terça-feira só recebia. E aí eu comprava pouca coisa. Então, assim, acabava organizando muito essa parte de compra para mim. E aí eu tinha muito mais tempo. Mas o atacadão é mais barato. Nem sempre. Tinha coisas lá que às vezes, tava alguns centavos ali, que aí o pessoal saía para comprar lá no atacadão. Eu falei, gente, coloca na ponta do lápis o tempo que você gasta para ir, porque a tua hora trabalhada, ela também custa, tá? O carro que você vai colocar, o combustível que você vai gastar, o peso que você vai botar dentro do carro, que você vai desgastar. Então, assim, tudo isso... Vai poder, de repente, acontecer um acidente, pensa... eu vou fazer essa compra lá no mercado, lá porque eu vou economizar R$50. Cara, tu não vai economizar R$50. Bota fé. A longo prazo, você não vai economizar. Você vai economizar se você ficar sentadinho na tua casa e pedir para o fornecedor entregar na tua porta. Maravilha. Principalmente se você tem uma rede de fornecedores que você pode fazer cotação toda semana. Exatamente. Porque aí, às vezes, um está mais caro, o outro está mais barato. Se você for colocar tudo na ponta do lápis, a comodidade de você ficar em casa e só receber e depois só ir lá receber a compra e dar o check é muito melhor. Então, gente, otimizar faz parte
também da nossa rotina. Então, se a gente se organiza, a gente consegue de verdade, gente, ter mais tempo e mais qualidade de vida. Eu vejo muito dono de restaurante falando, eu não tenho tempo com meus filhos, eu não tenho tempo com a minha família. E eu acredito que seja verdade mesmo, porque está tendo pouca organização. Então, organize-se. Eu não falo para organizar o dia. Pegue 3 dias, pelo menos, e divida as coisas que você tem que fazer ali em blocos. E sempre deixe tempo ali, porque sempre acontece um incidente que a gente não está esperando. Tem um livro que me ajudou muito na época da pizzaria, que é A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Já coloca aí esse nomezinho para você não esquecer, porque ele fala muito sobre gestão de tempo. E na Tríade do Tempo, essa metodologia diz que a gente precisa gastar o nosso tempo com 70% do nosso tempo em coisas importantes, 20% em coisas emergenciais e 10% em circunstanciais. O que é circunstanciais, gente? Ficar nas redes sociais, vendo série, coisas que não agregam, que não trazem nenhuma evolução para você. O que são coisas importantes? Tempo com a família, exercícios, você cuidar da sua saúde, você trabalhar, você cuidar do seu negócio, você fazer gestão de pessoa, isso é importante. E o seu tempo tem que ser gasto 70% com isso. 20% é o emergencial. É aquelas circunstâncias, o apagar do incêndio, que tem coisa que não tem como você prever, mas você precisa destinar 20% do seu tempo para essas coisas. Então, é muito importante a gente olhar com esse carinho para o tempo que a gente está gastando. Como que está o seu tempo aí? Vai lá na internet, pesquisa, tem um teste sobre a tríade do tempo. Faça o teste para ver como que você está gastando aí o recurso que é tão valioso que é o nosso tempo. Verdade. E a gente tem até uma frase aqui que eu achei bem bacana, que está aqui na nossa frente, que é: quem não organiza os bastidores atrasa o espetáculo. Literalmente. Verdade. Então, organização é tudo, né? É tudo para o negócio. Só que a gente tem também um outro tópico para a gente falar, que é sobre o papel do dono, que precisa sair da operação e entrar na orquestração. Diga para mim, o que é isso, Fábio? O que é um maestro de uma orquestra? O maestro é o cara que rege lá tudo, a galera toda lá. Que coordena. Ele tá tocando violino? Ele tá tocando baixo? Ele tá tocando trompete? Ele não tá tocando os instrumentos. E o mais interessante, geralmente ele não sabe. Não sabe todos, mas ele sabe boa parte. Uma parte sabe, mas não sabe tudo. Ele não sabe, ele não é a pessoa, o expert. Ele não é o músico, porque senão ele estaria no lugar do músico. Tem uma noção de todos. Mas ele está ali para coordenar o trabalho de todo mundo. Então, você que é dono de delivery, você precisa entender as etapas do seu negócio. Primeiro, nós temos a parte operacional, que é a parte do mão na massa, é tudo que se faz. Temos a parte tática, que é onde a gente tem os controles, você implementa os processos e controla os processos. E tem a parte estratégica, que é onde você tem que estar. Você tem que estar trazendo as estratégias para o seu negócio. Só que o que acontece? O dono do delivery fica sempre dentro da parte operacional. Aí o cara que nunca quer sair da cozinha, porque ninguém faz como eu faço. E, cara, não dá para escalar um negócio se você não estiver à frente dele. As pessoas que trabalham com você precisam ter direção, precisam ter clareza do que é esperado delas. E, às vezes, o dono está lá e a pessoa está lá, o atendente está lá, mas ele não sabe como ele vai agir numa determinada situação se você não falar para ele como ele deve agir. Então, Fábio, mas eu tenho pouca gente e eu não tenho como estar só no estratégico e não tenho tático. Não tem problema. Você pode estar no estratégico e no tático e transicionar de vez em quando para o operacional. O que não dá é para você ficar só no operacional. A gente sabe, na época que a gente tinha pizzaria, quantas vezes chovia e bombava o delivery, quantas vezes eu saí para entregar de carro. Botava lá um monte de térmica no banco traseiro e saía para entregar. Mas essa era a minha função? Não, não era. Foi um caso, um dia atípico que eu precisei ir para dentro da operação. Faltou um pizzaiolo. Isaac odiava, mas caía para dentro da cozinha e tinha que fazer. Trava na força do ódio. Na força do ódio, mas tinha que fazer, porque é o nosso negócio. Você precisa ser o orquestrador disso tudo. Mas lembrando que as estratégias é você que tem que trazer. O pessoal não veste a camisa, não vai vestir, porque você não veste, mano.
Se você não dá exemplo, não espere que os outros vão fazer aquilo que você mesmo não faz. Não adianta você querer que o seu funcionário chegue no horário se você todo dia atrasa para abrir a sua cozinha. Não adianta você querer que os seus clientes sejam fiéis contigo se você não é fiel também com o seu fornecedor. Qualquer coisinha você está deixando o cara sem pagamento. Cara, é lei da semeadura, que você faz, o que você planta, é o que você colhe. Tá chupinhando o produto do cara, tá querendo enfiar a faca no cara, né? É o que o teu cliente vai fazer contigo também. Vai fazer isso também contigo. Não valorizar o trabalho do outro, né? Assim também não vão valorizar o teu. É verdade, é bem isso mesmo. E tem uma coisa também que eu sempre falo pro pessoal, porque todo mundo fala assim, mas não tem como num delivery, né, que seja pequeno, de bairro, assim, ficar fora da operação. Não dá. Tu já viu, Fábio, em algum McDonald's desse Brasilzão todo que a gente foi aí, até tudo de fora, já viu algum dono de dono de McDonald's lá no... Nunca conheci nenhum. Nunca conheceu, né? Não. Inclusive, até uma coisa interessante que é até difícil achar caminhão abastecendo os McDonald's. Verdade. É muito raro. A gente tem um amigo nosso que fala que nunca viu um caminhão abastecendo McDonald's e ele é fã de McDonald's, vai toda semana. Mas o que eu falo? Aí o pessoal fala assim, Isaac, mas não tem como comparar o McDonald's, que é uma rede de milhares de lojas, com a minha lojinha de bairro. Claro que tem. Qual que é a diferença de uma para outra? Não tem processo. Não tem processo. É uma gestão estratégica que tem uma que não tem na outra. Essa é a diferença. Até porque o cara que é dono, se eu sou dono de um McDonald's, eu não sou dono do McDonald's, eu sou dono de uma loja do McDonald's, eu sou responsável por aquela loja. É como se fosse uma loja de bairro. A única diferença é porque tem uma gestão estratégica no negócio, tem um direcionamento ali que vai me ensinar como fazer o trabalho sem eu estar envolvido dentro. Então, é perfeitamente possível pegar um modelo de McDonald's e colocar dentro do nosso negócio. Só que precisa gastar tempo para isso. Tipo assim, o cara que compra a franquia, né? Eu comprei a franquia, eu não sei como fazer essa gestão dentro do McDonald's. Tá, mas aí eu tenho o franqueador que sabe como fazer isso e me ensina. Então, se você não sabe, nego, tu tem que buscar alguém que te ensine a fazer. Aí tem que gastar tempo treinando essa equipe, fazendo o processo primeiro, né? Deixa todo o processo definido, aí você implanta o processo. Implantou o processo, você vai implementar. Como que é implementar? É você dar sequência. Você vai treinar a sua equipe, você vai colocar os processos, as ferramentas, vai delegar. Então, gente, é muito importante. Fábio, eu não tenho como ter ali... eu não tenho pessoas para me ajudar. Comece a olhar na sua equipe pessoas que possam ter um nível de liderança que você consegue enxergar. E trabalhar essas pessoas, desenvolver essas pessoas. Coloca um líder no seu atendimento. Tenho 2 atendentes. Põe uma liderando, porque a que não é líder, ela vai perguntar para a líder e você vai cobrar tudo da líder. Põe um líder na cozinha. Põe um líder nos motoboys. Fala um pouquinho sobre os motoboys, como que você fez. Por 6 anos a gente se incomodou muito lá na pizzaria com motoboys. E eu tinha um motoboy que trabalhava conosco lá desde quando a gente abriu. Já estava há quase 6 anos com a gente. E um dia eu, cansado já de lidar com os motoqueiros, eu cheguei lá e chamei ele e falei assim, cara, tu não quer ficar responsável aí pelos boys? Vou te colocar como líder dos motoboys, cara. Tô precisando de ajuda. E como você tem conhecimento, tem já a galera toda aí que você conhece aí durante o dia. E eu fechei com ele, cara... Eu fechei uma merreca a mais com ele na diária, acho que R$10 a mais na diária com ele ali. Ficou feliz da vida? E garanti um mínimo de entregas ali também, de corridas, para ele ter um mínimo na noite. Mas, cara, aquele mínimo que eu garanti para ele, ele nunca fez menos de qualquer forma. Ele sempre fazia mais. Então, ele sempre ganhava aquele mínimo garantido e mais um valor agregado. E, cara, depois do 6º ano, a gente nunca mais se incomodou com o motoboy. Porque estava tudo sempre organizadinho. Mesmo quando ele não estava, ele deixava organizado alguém no lugar. Então, faz muito sentido fazer isso. Então, delegue. E aí, o que a gente precisa falar sempre? Tem até uma frase que nós colocamos aqui, ó. Tudo que te estressa tem potencial para ser automatizado. Automatizar é delegar para a tecnologia. Gente, hoje nós estamos num mundo repleto de IA. Tem sistema e ferramenta para tudo. Por que você ainda fica se estressando fazendo coisas manuais? Às vezes não tem a noção de que
o comércio parece ser aquela coisa ainda muito manual, né? Ah, porque eu tenho que fazer um hambúrguer manual, a pizza manual, então todo o processo é trabalhoso, é manual. E quando na verdade não é isso. Você realmente consegue atribuir muita coisa à inteligência artificial hoje em dia e facilitar muitos processos para poder melhorar a gestão do negócio, né? O que a gente tem recebido muito de feedback dos nossos clientes é em relação ao robô de atendimento e também a facilidade do Pix automatizado. Porque, gente, isso gera um estresse gigantesco no seu atendimento. Quando você precisa receber um Pix, que você não está na loja, que aí você de repente está num jantar de família, ou você foi fazer alguma coisa que era muito importante e você não está no atendimento, pensa toda hora a atendente ficar, fulano, confirma aí para mim se caiu o Pix. Meu Deus, assim, é algo que não tem necessidade, sem falar que você nunca sabe se você recebeu de verdade, ou se eles enviaram um Pix. Hoje tem muito, né? Tem até aplicativo para fazer Pix falso. Para fazer Pix falso, gente. E a gente tem muitos clientes que dão para a gente muitos feedbacks em relação a isso. Nós tivemos uma cliente que ela trabalha com doces de festas. E ela fez uma entrega de R$700 de doces e salgadinhos para uma festa no sábado, e ela não se atentou que o Pix estava agendado para segunda-feira. Ela viu ali o comprovante, entregou tudo. Conclusão, chegou segunda-feira, foi cancelado o Pix, ela não recebeu e nunca mais conseguiu falar com a mulher dona da festa. Então, R$700 que foram por água abaixo, todo o trabalho dela, gente. Fora o tempo, assim, a gente fala de produto. E o tempo que ela gastou fazendo, que ela poderia ter pego uma outra encomenda, né? E isso gera uma frustração de você ter sido passado por trás. Então, são N malefícios para a tua mente, para o teu coração, dono de delivery que já tem cabelos brancos por causa do estresse que é ter um negócio hoje no Brasil, e aí você ainda tem que se preocupar com algo que você pode delegar para a tecnologia. Fala sério. Vale a pena. É verdade. Tem bastante experiência negativa, né? Esses dias, até um colaborador nosso, ele dá muitos pedidos, ele estava comentando uma experiência que ele teve ruim, que ele fez um pedido numa pizzaria e fez o pagamento com Pix, né? Dentro da plataforma lá, inclusive, e não era Pix automatizado, era manual, e ele não sabia que tinha que mandar o comprovante depois, ele achou que estava tudo certo e ficou esperando a pizza. Uma hora depois a pizza não chega, ele mandou mensagem lá para ver o que estava acontecendo, a pizza não tinha sido feita ainda porque a moça falou assim que estava esperando o comprovante. Ele falou, poxa, mas ninguém me avisou, podia ter me avisado, né? Não viu que um comprovante não chegou, eu já tinha feito já o Pix já na hora. E aí vai ela entrar em contato com o dono que não estava lá, para o dono entrar no aplicativo, procurar para ver se estava. Eu sei que foi uma confusão, ele pediu para cancelar. Mas estava com fome? Aí até conseguiu cancelar, mas a menina já tinha mandado fazer a pizza. Cara, ficou 3 horas para fazer esse negócio. E depois eu chamei o dono para conversar, né? Ele falou assim, não, cara, mas pô, o Pix automatizado ele tem uma taxinha por transação e eu faço 700 transações de Pix por mês, vai ficar muito caro. Eu falei, cara, caro é a experiência que você está dando má para o teu cliente. Porque assim como aconteceu isso com um colaborador nosso aqui, que por coincidência chegou... Se acontecer com mais 2, 3, cara, praticamente já foi o prejuízo. Então, é cliente que não vai voltar a comprar contigo porque teve uma experiência ruim. Então, eu sempre falo, eu faço aquela comparação do Pix automatizado, né, com o Pix normal. O Pix automatizado e o Pix normal, ele é igual o cartão de débito e o dinheiro. Explico eu. Cartão de débito, você tem uma taxa para pagar, não é? Sim. Só que você chegou lá com a maquininha, passou o cartão de débito, ele caiu na hora e tá tudo certo. Não tem como o cara estornar, não tem como ser golpe, não tem como ser nada. Beleza? Sim. Mas paga a taxa. Mas paga a taxa. Só que a nota... mas eu pego em espécie. Se o cara não se atentar lá, passar a maquininha, a caneta, olhar e muitas vezes ainda cai no golpe, você volta lá com uma nota de 50 falsa, uma nota de 100 falsa, porque é muito comum chegar a isso. Então, a probabilidade de você cair no golpe é muito maior. O Pix automatizado é a mesma coisa. Quando você tem o Pix normal, você tem a probabilidade de cair num Pix falso. Ele vai mandar agendado, vai mandar um comprovante falso, e você, às vezes, na hora da correria, não consegue conferir. Sim. E vai embora. O Pix automatizado, garantido. Caiu lá, aprovou no sistema, ele vai subir, não tem erro. Então, assim, pode taxa chegar... por taxa também tem, né? Pode chegar a mil Pix ao mesmo tempo e tá tudo certo. Não precisa ficar
pedindo pro chefe olhar ou deixar de olhar, né? Então acaba sendo bem mais fácil. E eu sempre falo, cara, se o problema for a taxa, faz o seguinte, bota 50 centavos a mais no refrigerante. Ninguém vai sentir, porque eu entendo que às vezes na pizza, no lanche lá, você vai colocar R$1, R$2 mais caro, se for o caso, o pessoal já sente já. Mas no refrigerante, ninguém sente. Coloca lá uns 50 centavos no refrigerante, você vai ver que já vai pagar as taxas e ainda vai sobrar ainda. E aí você delega para a tecnologia aquilo que está te estressando. Para de se estressar, gente. Tem gente que gosta de sofrer. Meu pai santo, vamos parar de sofrer. É barato para não sofrer. É isso aí. Delegar sem perder o controle. Essa é uma questão também que o problema do centralizador é esse, né? Eu vou perder o controle disso, né? Como que a gente faz esse processo de delegar realmente sem perder o controle? Na realidade, você pode ter o controle acompanhando, né? Se você é o cara que não acredita em ninguém e tem dificuldade em deixar outra pessoa fazer aquilo que você já faz porque você acha que não vai ser tão bem feito, delega e controla. Eu sempre falo do nível de aprendizado. Como é que faz para você ensinar algo para alguém? São 4 etapas, então vamos lá. Primeiro, você mostra para a pessoa, você faz e a pessoa vai acompanhando, olhando você fazer. Segundo estágio, você faz e a pessoa te ajuda. Terceiro estágio, a pessoa faz e você ajuda. Na quarto estágio, a pessoa faz e você observa. Então, primeira etapa, você faz, a pessoa observa. Segunda etapa, você faz e a pessoa ajuda. Terceira etapa, a pessoa faz e você ajuda. Quarta etapa, a pessoa faz e você observa. Então, se você é centralizador e tem dificuldade, faça essas 4 etapas aí, que eu tenho certeza que você vai ter mais confiança na sua equipe. Com isso, você vai ser um gestor melhor, você vai trazer esse sentimento de pertencimento, de credibilidade para a sua equipe, eles vão se sentir importantes, você só tem a ganhar. Mas também tem aquele cara que não é centralizador e que toma que o filho é teu e vira as costas e nunca mais olha para aquilo lá. Aí depois, mas eu deixei o fulano responsável por isso. Querido, você delegou. Isso não quer dizer que você não tenha responsabilidade de acompanhar esse processo. Você precisa estar em cima, porque o seu papel é tático e estratégico. Tático é ficar de olho, ficar comparando, vendo se está dando certo, se não está, ajustando o que não está dando certo. Então, não adianta você simplesmente delegar e esquecer do filho, que a probabilidade dele ficar sem comida vai ser muito grande. Então, assim, acompanhe. Delegação tem que vir com acompanhamento, não pode ser diferente disso. E aí você ter sempre métricas para acompanhar também se a evolução está sendo feita, se isso está gerando resultado para o seu delivery. Resultado que eu digo... E até tem um detalhe também em relação a delegar, porque é o que a gente ouve de muitos donos de delivery, que assim, eu prefiro eu mesmo fazer porque ninguém vai fazer igual eu, né? Além de sobrecarregar, tu acaba assim afirmando a falta de capacidade que eu tenho de treinar uma outra pessoa, né? E dando uma justificativa, uma desculpa. Até porque eu sempre falo assim, gente, cada ser é um ser individual, cada um vai ter um jeito de fazer as coisas. Existe um processo para se seguir? Existe, mas vai ter uma ou outra variação, né? Por exemplo, tem gente que escreve com a mão direita, tem gente que escreve com a esquerda e sai da mesma forma, mas é destro. Então, cada um tem um tipo de habilidade, né? Eu sempre falo assim, lá atrás eu tinha esse problema e hoje eu vejo que assim, cara, não adianta você querer achar que você vai pegar uma pessoa e fazer exatamente como você faz. Não vai. O que você precisa fazer é descrever o processo muito bem definido e dentro desse processo deixar a pessoa fluir. E você não se incomodar. Porque se você está se incomodando, é porque você ensinou errado. Você fez errado. Mas tem que deixar a pessoa fluir. E às vezes põe a régua muito alta. Eu falo sempre aqui dentro da Multipedidos. A gente precisa delegar e ver assim, tá 80% como eu faria? Gente, se tiver 80%, tá muito bom. Não fique botando o tempo todo defeito no que as pessoas estão fazendo, porque você desmotiva o seu time. Dá essa como posso dizer, autonomia para o seu time, que eu tenho certeza que ele vai melhorando gradativamente. Gradativamente, obrigada. Gradativamente, porque
é esse o processo de aprendizado. Quando você faz um desenho, você não faz 100%. Você vai melhorando a partir do momento. Por quê? A repetição é a mãe de todas as habilidades. Então, coloque ali um percentual para você. Cara, ensinei isso aqui. Se a pessoa fizer 70%, 80% da forma que eu faço, tá louco de bom. É verdade. É isso aí. Vamos para o nosso próximo tópico. Então, a gente vai falar então sobre construir uma nova rotina de gestão para não ser engolido. Isso é importante. Então, vamos à prática, né? Ou você domina as atividades, ou as atividades te dominam. Verdade. Qual que você prefere? Bora lá, então. Primeiro, é você diagnosticar como que está indo o seu tempo. E aí, eu te sugiro fazer o teste da tríade do tempo do Christian Barbosa, que é muito interessante. É só você colocar ali na internet que vai aparecer para você. Faça para você ver aonde você gasta o seu tempo. E identificar, gente, isso aqui é muito importante. O que você, como dono, está fazendo que não era para você estar fazendo. Porque é muito operacional. E você sabendo isso, que aquela atividade é muito operacional, você tem duas opções. Delegar para alguém ou você contratar uma ferramenta para te ajudar com aquilo. Fechou? Essa é a primeira. Maravilha. Criação de uma rotina semanal mínima do gestor. Então, a gente colocou até alguns exemplos aqui, mas você tem que adequar de acordo com o seu negócio, com o tempo que você tem, porque a gente sabe que muitos dos nossos ouvintes são donos de restaurante, que trabalham ali no horário de meio-dia, outros trabalham à noite, tem pizzaria, hamburgueria, aquela coisa toda. Então, você tem que adequar esse exemplo para a sua rotina. Então, planejar o dia certo de compras. Então, pare de ir para o supermercado todo dia, gente. Ai, Fábio, mas eu não tenho dinheiro, estou sem caixa. Você precisa se organizar para que isso pare de acontecer, gente. Não é normal você não ter dinheiro ou ficar vendendo a janta para comprar o almoço. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. Então, assim, precisa você ter pelo menos ali para uma semana, você precisa ter uma verba para você comprar e ter essa compra para já alguns dias para frente. Tira um período aí de jejum, aperta o cinto, corta algumas despesas desnecessárias, deixa um dinheirinho no caixa para você conseguir fazer isso. Beleza? Tirar um tempo para fazer gestão, pelo menos 1 hora, gente, do seu dia como comerciante, precisa ser gasto em gestão. E aí, gestão significa você conversar individualmente com um dos seus colaboradores, você fazer uma reunião. E não tô falando para fazer todo dia isso, tá, gente? Tá, essa terça se eu tô tirando todo dia, né? Peguei na terça-feira, vou conversar com o João sobre o desempenho dele, né? Se ele tá com alguma dificuldade, é o que a gente chama de reuniões one-on-one, né? É individual, para ele poder ter essa abertura para poder falar para você o que ele está passando, quais os sonhos dele dentro da empresa, o que ele está tendo de dificuldade, que você precisa trabalhar com capacitação. Então, é muito importante essas conversas individuais. Tira ali uns 15 minutos para fazer um apanhado com o time. Eu sugiro fortemente que esses 15 minutos sejam na abertura da sua pizzaria, do seu negócio. Eu abro às 4 da tarde. Das 4 às 4h15 é a nossa reunião diária. E aí, faz uma brincadeira com eles. Quem chegou atrasado vai pagar a coca. Aqui a gente tem isso também, aqui na Multipedidos, né? Como a gente trabalha online, quando o pessoal do comercial chegava atrasado na nossa daily, que é como a gente chama, eu tinha um sininho. Todo mundo ficava dando sininho pra pessoa. A gente tocava o sino mesmo. Então, a pessoa já ficava toda escamada ali, né? A gente fazia aquela brincadeira para ele entender que a gente estava aguardando a presença dele. Então, isso vai gerar comprometimento e todo mundo vai estar no mesmo horário. Porque eu sei que você sofre aí com carinha que chega às 16h10, o outro que 16h15, o outro que chega lá na porta e fica lá esperando meia hora porque chega mais cedo mesmo. Então, eu sei que tem essa dificuldade. Então, coloque um horário para fazer e faça todos os dias. E dono de delivery, pelo amor de Deus, você é o exemplo. Se você marcou às 16 horas, esteja com a sua pizzaria aberta às 16 horas para começar já a fazer a sua reunião. E tenha sempre uma pauta definida, né? Gente,
uma gestão à vista, né, que eu gosto de falar sempre. Tem lá, gente, nós vendemos ontem 15 pizzas, 20 pizzas, 30 pizzas, mas teve um erro assim, assim, assado. Como que a gente pode não acontecer mais esse erro? O que vocês podem falar? O que deu de errado? Por que atrasou do fulano? Vocês darem sempre isso. O que aconteceu no dia anterior, o que é programado para acontecer naquele dia e se há algum impedimento para acontecer o que está programado para aquele dia. É assim que funcionam as reuniões diárias. Então, 15 minutinhos, tira ali do seu 1 hora de gestão e vá para os seus relatórios, vai olhar os seus KPIs, né, suas métricas, para saber se você está dentro do seu ponto de equilíbrio, né, de venda diária. E se você não sabe o que é um ponto de equilíbrio, nós temos um Minuto do Empreendedor que explica mais ou menos o que é, para você ficar de olho ali, que é o quanto que você tem que vender durante o mês para pagar suas despesas fixas, né? Já dei um spoiler. Mas você precisa entender se naquele dia você está dentro da meta do mês e se você está dentro da meta do que você estipulou para vender naquele determinado dia útil. Então, gente, é muito importante você ter esse período para fazer a gestão. Tira 1 hora e coloca isso na sua agenda. Não perca o foco do seu negócio. Na sexta-feira, faz um fechamento, sabe? Do que aconteceu durante a semana. Porque durante a semana é onde você faz as suas promoções para promover o seu negócio. É onde você vê o que está dando certo, o que está dando errado. São dias que são mais tranquilos, que você pode pegar a sua equipe e fazer um apanhadão. Gente, então, olha... de terça a quinta-feira, ontem nós vendemos tanto, a gente estava com a meta de vender tanto, mas não foi alcançada. O que a gente pode fazer para alcançar essa meta? Os atendentes, vocês têm atendentes vendedores ou são só atendentes? E aí você pode, nesse caso, já fazer um alinhamento do que aconteceu e o que está esperando para o final de semana. E motiva a galera. Gente, se a gente chegar hoje a 100 pizzas na sexta-feira, e eu tô jogando um número, tá, gente? Tem gente que vende muito mais do que isso num dia de semana. E tem gente que vende muito menos, né? Só tô dando um número aleatório. X pizzas, eu vou fazer uma pizza doce para todo mundo aqui no final do dia e eu vou pagar coca, sei lá, gente. Reduzirmos o erro pela metade. Dá uma incentivada, celebre com o seu time cada conquista. Isso é muito importante. E domingo, final de expediente, fazer uma lista de compras para reposição semanal. Era o que o Isaac fazia e eu vi que dava muito certo. Finalzinho da noite. Essa lista de compra é algo importante que eu vejo assim, que muito dono de delivery, ele faz uma lista imaginária. Então, ele tem na cabeça dele o que precisa, ele vai lá, olha e precisa. Cara, muita gente faz isso. E esquece. Não adianta. Você precisa ter... Eu, durante os 11 anos de pizzaria, todo domingo eu tava com a pranchetinha e a minha folha com todos os produtos, até saco de lixo, tudo que usava dentro da pizzaria estava listado lá. Colocava por setor, né, para poder facilitar. E aí, por mais que eu sabia que, boa parte desses produtos aqui estava de boa, ainda assim eu ia laticar. Um por um. Não precisa, esse aqui precisa de tanto. Então, se você fizer isso, tu vai tirar um estresse enorme de chegar no meio da semana, o teu funcionário falar assim, faltou tomate, faltou atum, né? Então, pequenas ações que parecem ser chatas, mas são óbvias, que precisam ser feitas. E a gente também tinha um quadro branco que o pessoal ia anotando tudo que já estava faltando para ajudar também nessa lista. Hoje nós temos a Alexa, gente. Compra uma Alexazinha ali na Black Friday. Alexa, adicionar a lista de compras. Lá em casa funciona super. Então hoje tem tecnologia para tudo, gente. Então vamos fazer o uso dessa tecnologia para desestressar a nossa vida. É muito importante isso. Verdade. Muito bom. E aí? Mais o quê? Ferramentas que ajudam. Relatórios, principalmente os da Multipedidos, né, para você olhar ali o que você está vendendo mais, o que não está vendendo. Enfim, relatório, gente, é a inteligência do seu negócio. Principalmente quem usa muito o robô de atendimento, que faz as listas de transmissão. Olhem ali as métricas das listas, o alcance que teve, se existe conversão. Porque assim, gente... existe etapas de conversão, né, nas listas. E aí, dentro desse funil, você precisa entender se
tá chegando para bastante gente, eles estão clicando e não estão comprando, opa, não é um problema da lista, o problema é alguma coisa na promoção que não foi atrativa, de repente na copy o texto que também não está vendedor. O cardápio tá desorganizado, alguma tá feio, coisa, não tá se a atrativo. pessoa está clicando e não está comprando, alguma coisa tem. Agora, se a pessoa passou dessa fase, cara, é só você ver se tá dando certo. Poxa, alcancei 300 pessoas e aí 10 compraram, 50 clicaram. E dessas 50, 3 compraram. Opa, tem alguma coisa errada aí também. Então, você consegue medir os gargalos, os gaps dessa lista de transmissão. Mas se você não faz pelo robô da Multipedidos, você não tem essas métricas. Você vai mandar a lista de transmissão e você, não vai saber se está convertendo ou não está convertendo. Inclusive, hoje a gente teve uma experiência muito legal em um dos nossos grupos da Multipedidos, que um cliente nosso, espontaneamente, ele colocou lá dentro do grupo, ele teve o trabalho de fazer um videozinho e colocou lá no grupo. Ele puxou um relatório das vendas do robô, então as listas de transmissão que ele manda pelo robô, do dia 1º de março até o dia 23 de abril, que foi ontem, 1 mês e 23 dias, o robô tinha vendido 16 mil e um pouquinho para ele, 16.300, acho que foi, que deu de faturamento. Então, assim, era uma grana que talvez não entraria. Sim. Que entraria talvez, ou muito menos, né? E o robô, ele ajuda. E, cara, é muito legal porque, assim, ele consegue vislumbrar que o robô, em 1 mês e 23 dias, pagou muito mais do que 1 ano de sistema para ele. Sim. Quantos anos ele vai conseguir pagar o sistema com esses 16 mil de faturamento que o robô trouxe em 1 mês e 23 dias? Estamos falando de 1 mês e 23 dias, né? Tem um ano inteiro. Sem falar também recuperador de carrinho, eu acho fantástico, gente. Nós temos clientes que recuperaram, assim, fizeram listas, né, de transmissão, deram tanto, e a recuperação de carrinhos que estavam parados também deu um percentual muito legal na venda no final do mês. Então, gente, é a tecnologia trabalhando por você. O seu atendente, ele tem como fazer isso? Ficar de olho lá para ver se o cara continua ou não continua o pedido? Ele não tem, não dá tempo, gente. É que nem o cliente que parou de comprar, né? Quantos clientes você sabe que parou de comprar contigo? Não tem como mensurar isso. Às vezes você passa, vi lá o cara, faz tempo que ele não vai lá, né? É um ou outro. Mas quando você vai olhar no sistema, você vai dizer, meu Deus, cara, quanta gente parou de comprar. E aí o robô faz isso. Você vai lá e pega, eu quero enviar a lista de transmissão para clientes que não compram comigo há mais de 60 dias. Aí manda um cupomzinho de desconto, né? Estou com saudade de você. Um agradozinho. Aí ajuda a fazer um texto bem gostoso, exatamente, bem legal. Porque às vezes o cara comprou a primeira vez contigo e teve uma experiência ruim por um acaso. Às vezes ele não estava com um bom paladar no dia, às vezes realmente aconteceu alguma coisa que não era do seu padrão. E aí você perde e nem sabe que perdeu o cara. Então você vai lá, faz um agradinho, uma segunda vez, o cara fala, beleza, vou dar uma segunda chance aqui. E aí é a hora de você realmente impressionar o cliente. Então, assim, o robô, a tecnologia está aí para poder ajudar você a vender mais, né? Use sem moderação. Então, estamos chegando ao final do nosso podcast. Lembrando que você é o reflexo do seu delivery. Então, o dono tem que chamar toda a responsabilidade para si. E aí as rotinas é você que cria, porque se você não cria rotinas, elas vão te engolir, os afazeres do dia a dia vão te engolir. Isso vai gerar muito estresse, muita cobrança por parte da sua família, porque a gente sabe que a maioria dos nossos clientes, eles têm deliveries familiares, onde trabalha a esposa, filhos, e a gente precisa entender que eles são o nosso maior patrimônio. Então, olhe com carinho para isso, para sua sanidade mental também, porque é estressante, gente. A gente sabe, foram 11 anos vivendo, né, esse perrengue que é de trás do balcão, com muitas lutas, mas muitas vitórias. E o que a gente passa aqui hoje para vocês é o que deu certo pra gente. E o que também deu errado, a gente fala, a gente não tem problema de falar, né? Muita coisa deu errado, mas a gente não desistiu. A gente ajustava o rumo e prosseguia. E eu tenho certeza que se você pegar e fazer realmente pegar com carinho para fazer do seu dia ali a sua rotina, pegar ali 3 dias pelo menos para você colocar os afazeres e fazer um mapa da rotina de gestor, eu tenho certeza que você vai conseguir ter resultados assim, logo você vai conseguir ver resultados espetaculares.
Exatamente. E se caso você pensar assim, cara, mas eu sou travado, não consigo fazer isso, parece que faz sentido, mas eu não sei por onde começar, eu recomendo você buscar ajuda de alguém, de amigos que possam ajudar ou de um profissional que possa ajudar, né? Hoje a gente tem muitos coachings, né, que são os treinadores aí no mercado. A gente sabe que existe uma história por trás disso, muita gente não gosta, mas existe muita gente muito bem capacitada no mercado para poder te ajudar. Então, até um costume americano, né? Muitos americanos têm realmente o teu treinador, né? O teu coaching. Grandes empresários americanos hoje, eles falam, inclusive, cara, não deixem de ter um treinador, porque é onde vai... Steve Jobs falava isso. Steve Jobs, exatamente. Ele falava assim, todo mundo merece ter um coach. Exatamente. E ficou tão banalizado, né? Exatamente. Mas, gente, coach levado a sério, eu sou prova viva que faz total diferença. Então, se você está precisando de alguém para te ajudar, procure uma consultoria, procure, de repente, o Sebrae da sua cidade, as associações, né? Nós estamos aqui fazendo um núcleo gastronômico aqui em Joinville, e se você é de Joinville, venha fazer parte ali na CIG para capacitação dos nossos clientes. A gente ganha alguma coisa com isso? Não, só muito trabalho. Mas a gente tem ajudado muitos dos nossos clientes a se tornarem melhores, a terem mais network, mais representatividade. O setor está sendo fortalecido. Então, busque aí essas organizações na cidade de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão crescer demais com isso. Verdade, tudo isso não tem preço, né? E é isso aí, pessoal. Valeu, gente. Vamos ficando por aqui. Siga a gente, né? Não esquece, reforçando. Campos no Instagram. @eu, Isaac Campos. @multipedidos. E a gente no YouTube também, gente. Dá um like aí. Se inscreve no canal para nos fortalecer, para ajudar a gente. Assina o sininho, é muito importante. Dá like ali nas redes sociais. E a gente fica por aqui. Mas, olha, gente, tem muita coisa boa vindo por aí. Nós temos engenharia de cardápio que está programada, falar sobre proposta de valor e experiência do cliente, vamos ter sobre contratação de funcionário, como fazer uma contratação bem feita, como fortalecer o seu time. Gente, tem muito conteúdo bom nessa nova temporada. E a gente aguarda vocês aí no próximo episódio. Vamos nessa então? Até a próxima, gente. Valeu! Gente.